Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar para você como você pode avaliar um purificador de água. Vou te ensinar aqui como que o Inmetro ele faz a avaliação dos purificadores de água e vou te ensinar como você também pode observar alguns itens importantes e exigir do fabricante laudos para você ter mais profundidade nesse assunto, tá bom? Hoje o Inmetro ele avalia apenas três itens na água, que é a redução de cloro, redução de bactérias e eficiência bacteriológica, tá? Vou começar pela eficiência bacteriológica, que é a mais simples. Hoje existe o elemento filtrante do purificador, que ele pode ser tem eficiência bacteriológica ou bacteriostático. O que significa isso? Ação bacteriológica é quando entra bactérias no elemento filtrante e não sai nenhuma na água. Bacteriostático, se entrar 10 bactérias, tem que sair 10 bactérias. Se sair 11, não é aprovado. Então, quando o purificador de água não tem eficiência bacteriológica, você vai pegar lá no seu Dimetro e olhar assim, vai estar escrito não se aplica eficiência bacteriológica. Mas, mesmo assim, né, o purificador pode ser comercializado. Vamos passar agora para a parte de cloro. O cloro, hoje, se o purificador de água ele tiver uma redução de cloro acima de 75%, ele já é considerado um aparelho que tem redução de cloro. Então ele ganha o selo aprovado quanto à redução de cloro, tá? Por exemplo, o purificador da Purifique, ele tira 99,99% do cloro, tá? Então, um purificador que tira apenas 76% do cloro e deixa lá 24% de cloro na água ainda, ele também vai ter a mesma classificação que o Purifique. Isso não faz muito sentido, né? Também acho que não. Outro ponto, partículas. Partículas. Hoje existem algumas classes de redução de partículas, que vai de A até F. A classificação A de partículas, vou até abrir aqui de novo, a classificação A de partículas é a partir de meia micra. Vou até abrir aqui. Então, por exemplo, se a gente ver aqui, ó, a classificação A vai de meia micra até uma micra. E a classificação F, que é a última, vai de 50 a 80 micras. Para você ter uma noção, o que é uma micra? Uma micra é 1 milímetro dividido por 1000. É 0,001 milímetros. Então, só para você ter uma ideia da ordem de grandeza, 8 micras é o tamanho da célula do sangue, tá? Então, se a gente parar para pensar aqui, 8 micras, o nosso olho ele consegue enxergar até 45 micras, olho nu, né? Um grão de areia, para você ter ideia, dá mais ou menos, um grão fino de areia dá mais ou menos 200 micras. E o Purifique tem capacidade de absorver partículas de meia micra, isso mesmo, meia micra, tá? E aí você pode perguntar, mas por que o Purifique tem a classificação D na retenção de partículas? Vou te explicar. No teste do Purifique, quando é feito, na verdade o teste que é realizado pelo Metro, eles não retiram a quantidade ideal de água para você utilizar o Purifique. A Purifique ela recomenda pelo menos 20 litros de água que sejam retirados do purificador, tá? Sabe quando você instala a primeira vez o purificador, sai aquela água escura? É o carvão ativado que sai na água. Aquele carvão não faz mal para a gente, e até faz bem, na verdade, né? Porque, na verdade, o carvão ativado, ele entra no nosso estômago, no nosso organismo, ele absorve as toxinas e são expelidas pelas fezes. Se você for no mercado, na farmácia, e pode pesquisar cápsulas de carvão ativado. Então, você pode utilizar isso quando você não está se sentindo muito bem, comer alguma coisa estranha. Então, o carvão ativado, ele ajuda a absorver e sai pelas fezes, tá? Aqui no Brasil não é muito comum, mas em outros países é muito comum o pessoal comprar isso nas farmácias. Bom, mas onde eu quero chegar? Eu quero dizer que o carvão ativado no teste, ele na primeira uso ele solta aquela água escura, que é o pó do carvão. E no teste que o Metro faz, se não me engano, eles tiram por volta de 5 litros de água. Nesse teste sai um pouco desse pó, que não é prejudicial para gente, não é prejudicial para gente, e não estava na água que entrou no Purifique. Quem deixou liberar isso aí foi o próprio aparelho. Então acontece, o Inmetro ele classifica esse carvão como uma partícula. Então, se a gente entrar na classe aqui, ele vai estar na classe C.
Não, de classe D, de 15 a 30 micras, que é o tamanho do pó do carvão. Então, se a gente está falando que o purificador ele tem capacidade de absorver meia micra, não faz sentido esse carvão ser considerado como uma partícula que vai fazer mal para você. A gente sabe que o carvão ativado é uma coisa muito benéfica e não vai fazer mal. Então, essa classificação do Inmetro está muito fora, né? Tanto que existem outros itens que a gente pode considerar na água. Por exemplo, hoje a gente fala de redução de 99% de cloro, 90% de redução de metais, 90% de redução de fármacos. Fármacos são os remédios, né? A gente ingere muito remédio e tudo vai para a urina, esgoto e volta para nossa casa. Porque hoje não tem uma capacidade de absorção lá na funcionária, ela não consegue retirar. Tem os nitratos, pesticidas, flúor, nosso purificador tira flúor, que é um negócio muito sério, ferrugem. Então série de itens que o Inmetro não está olhando, ele está olhando simplesmente para partículas, né? São coisas simples de ser retirada da água. O cloro, se você deixar 25% do cloro na água, você pode vender seu purificador de água. E se o seu purificador não tirar as bactérias que entraram na água, também ele pode ser vendido. Então, é uma forma de análise muito fraca, né? Então, hoje a gente trata muitos itens na água. E se você olhar, tem um site que mostra a contaminação da água, e a gente consegue observar que tem cada coisa na água. Vou colocar no link aqui da descrição para você descobrir esse site aí e pesquisar como está a água na sua região. Então, você vai ficar de boca aberta. E o nosso purificador está preparado para todos esses itens, porque nosso projeto de purificador de água é feito em cima da análise completa da água que chega na sua casa. Então, tudo que está chegando na sua casa, a gente consegue reduzir, tá? Então, fica essa dica, espero que tenha ficado claro para você. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, com alguma pessoa. Curte o canal e não esqueça de beber água, tá? E conta com a gente, qualquer dúvida é só falar, tá bom? Obrigadão.